Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, a proposta de lei do Governo que visa reforçar os mecanismos de combate à violência no desporto é altamente repressiva, declara o ataque aos adeptos, à liberdade dos mesmos e a todos os que vivem a festa do desporto, particularmente o futebol. Reforça o caminho seguido de se legislar contra o adepto e não para o adepto. Não resolve os problemas registados nos espetáculos desportivos, refugiando-se na premissa da violência, sem sequer entender o fenómeno associado à cultura da bancada. Desporto sem adeptos não é desporto. Veja-se o que se passou durante a pandemia, com estádios sem adeptos, pavilhões sem público e até as modalidades ao ar livre sem pessoas a assistir. Faltava o carisma, a vibração, o empolgamento, o fervor do adepto. Perguntem aos desportistas o que sentiram nessa altura. Esta é uma legislação profundamente aliada da realidade e que toma a parte com o todo. Prevê que a lei passe a ser aplicada não só a todos os espetáculos desportivos, mas também a concentrações prévias, simultâneas ou posteriores ao evento. Ou seja, pode-se dar o caso que seja aplicada até em sedes de casa de clubes, onde se assiste ao jogo pela televisão, através da alteração dos GOA, Grupo Organizado de Adeptos, passando estes a ser definidos como conjunto de pessoas que, estando ou não constituídas como associação, atuam de forma concertada, nomeadamente através da utilização de símbolos comuns. Qualquer dia estamos num café, nas casas dos clubes ou até na nossa própria casa e já somos um grupo organizado de adeptos, basta sermos mais de 2. Sabemos que este governo perdeu o respeito pelas pessoas, que não se importa de obrigar os proprietários a arrendar casas ou a serem expropriados à boa maneira do PREC, mas não vale tudo. Aliás, um dos últimos fenómenos de violência e o mais mediático foi em 2021, a quando dos festejos do título de campeão do Sporting em Lisboa. Na altura, o governo socialista disse que iria apurar responsabilidades, mas mais uma vez, e à boa maneira socialista, a culpa morreu solteira. 2 anos depois, nada de culpados. Ninguém assumiu as responsabilidades, mas estas tiveram 2 rostos. Eduardo Cabrita, na altura Ministro da Administração Interna, e Fernando Medina, na altura Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e atual Ministro das Finanças. Dizer, e cito, fenómenos de violência desportiva, muitos deles ocorridos fora dos recintos desportivos, é muito vago. Importa perceber os porquês, particularmente o que motiva e como pode ser combatido. Por mau comportamento de alguns adeptos, não podem pagar todos. Augusto Santos Silva disse um dia aqui nesta casa: não há atribuições coletivas de culpa. Não deixa de ser curioso que o que esta proposta de lei faz é atribuição de culpa coletiva a todos os adeptos. O Chega defende o princípio da autorresponsabilidade. Os adeptos devem ser livres nas suas escolhas, mas terem consciência da consequência dos seus atos. Jamais deixaremos de repudiar os casos de violência nos recintos esportivos e fora deles. Devem e têm de ser combatidos. Por isso, entre outras medidas, propomos o agravamento das penas para o dobro, para quem ponha em perigo a integridade física de elementos das forças de segurança, árbitros, assistentes de recintos esportivos ou qualquer outro responsável pela segurança no seu exercício de funções. Da mesma forma, repudiamos todos e quaisquer comportamentos racistas, mas também todas e quaisquer provocações de intervenientes no espetáculo para com o público que assiste nas bancadas. Muitas vezes são os próprios dirigentes esportivos que têm comportamentos nocivos que alastram às bancadas e também esses devem ter coimas pesadas e não as que têm atualmente, que soam o ridículo. Não nos podemos esquecer que alguns clubes que jogam em casa dizem para os adeptos do clube forasteiro não levarem camisolas ao cascóis para não haver problemas. É isto que este governo deveria combater. Não podemos bater no peito e falar em liberdade e pactuar com isto, ocultando o que muitas vezes se passa. A isto é que se chama intolerância e essa é que terá que ser combatida. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os adeptos são fundamentais nos eventos. Vivem com paixão, apoiam e dão colorido aos estádios e pavilhões. É fundamental alterar mentalidades, nomeadamente no que concerne a eles, mas é igualmente fundamental que estes entendam que, se querem ter direitos, têm também de cumprir com os seus deveres. O desporto é parte essencial da cultura nacional, nomeadamente o futebol, o enorme veículo de promoção do país. Quem não ficou emocionado ao ver a alegria e as lágrimas das jogadoras da seleção de futebol feminino, que ontem mesmo conseguiram pela primeira vez um apuramento para o Campeonato do Mundo? Desporto é isto: alegria, paixão, emoção. Esta proposta de lei do Governo fica muito longe disso.